Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Queremos assim nos alegrar no Senhor por essa oportunidade que Deus, Ele nos concede de estarmos aqui nesta tarde para juntos louvarmos e engrandecermos o seu santo nome. A nossa esperança é que Deus, Ele fale poderosamente aos nossos corações, assim como Ele já tem falado conosco aqui nesta tarde. Eu estava ouvindo aqui os louvores sendo entoado, as mensagens que aqui já foram pregadas, o Salmo 100, que foi lido, e Deus falando ricamente aos nossos corações. Eu espero que você que está em casa, os irmãos aqui presentes, possa continuar sendo ricamente impactado pelo poder e pela glória do Senhor Jesus. Deus colocou nesta tarde um versículo da palavra de Deus que desejo compartilhar com os irmãos no livro de Romanos, capítulo de número 8, leiamos o verso de número 28. Aleluia. Verso de número 28. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra nesta tarde sobre o seguinte tema: o que está acontecendo na sua vida coopera para o bem. O que está acontecendo na sua vida coopera para o bem. Você crer nisso? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo de número 8, verso de número 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Bendito Deus, Pai eterno, graças nós te damos por esta rica oportunidade de aqui estarmos reunidos em teu nome para te adorar e para glorificar o teu nome. Fala conosco. Usa, Senhor, a nossa vida como instrumento em Tuas mãos para abençoar os Teus filhos, para abençoar a Tua igreja. Ó Deus, é o que nós te pedimos e é também o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, tomem seu assento, por gentileza. Meus queridos irmãos, hoje eu quero trazer aqui uma palavra à igreja, aos irmãos aqui presentes, aos irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Deus está fazendo com que as circunstâncias que você está cercado, elas cooperem para o seu bem. Como disse nosso diácono Valdemir, às vezes nós não entendemos, às vezes nós não compreendemos, mas certo é que todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem. Aleluia. Meus queridos irmãos, o texto sagrado que nós acabamos de ler, escrito por um dos maiores apóstolos do cristianismo, o maior bandeirante do cristianismo, outrora perseguidor da igreja, agora apóstolo do Senhor. O apóstolo Paulo, ele é quem escreve a carta aos Romanos, embora não escreva de próprio punho, ele digita a carta para que um secretário a copie, a escreva. Mas observe que Paulo, aqui no capítulo de número 8, o capítulo onde Paulo fala sobre o vencedor,
sobre aquele que está em Cristo, cuja nenhuma condenação há, porque ele já não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Aqui no capítulo 8, Paulo fala dos filhos, que é o herdeiro da promessa do Pai. Aqui no capítulo 8, Paulo fala sobre as provações, as dificuldades que um cristão enfrenta. E ao falar sobre isso, Paulo diz que não há nada, absolutamente nada, que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Paulo entra no capítulo de número 8, verso de número 26, falando sobre a intercessão do Espírito Santo. O Espírito Santo, segundo Paulo, ele intercede por nós diante de Deus com gemidos que a Bíblia chama de inexprimíveis. Gemidos este que não tem qualquer explicação, que não tem qualquer maneira presente humana que possa expressar essas palavras do Espírito Santo diante de Deus por nossa vida. Quando nós lemos Romanos capítulo 8 e vemos então que o Espírito Santo intercede por nós, isso nos faz ficar mais alegre, tendo em vista que nós muitas vezes não sabemos orar como convém. Ainda bem, meu diácono Amaro, que nós temos o Espírito Santo, que nos ajuda na deficiência de nossas orações. Mesmo quando nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo intercede diante do Pai por nós. Ele dá brilho à nossa oração, Ele dá brilho às nossas palavras, Ele dá brilho àquilo que nós estamos expressando diante da majestade soberana de Deus. E esse mesmo Espírito é aquele que sonda os nossos corações, é o mesmo Espírito que sonda as nossas mentes, é o mesmo Espírito que intercede pelos santos diante do Pai. E Paulo então vai passar das palavras assistencial do Espírito Santo, Paulo vai passar das palavras de intercessão do Espírito Santo para a maneira como o crente deve lidar com o sofrimento, a maneira como o crente deve lidar com as aflições da vida. Meus irmãos, a gente sabe que a história, ela não está à deriva. Nós sabemos que a história não está como um barco sem comandante no meio de uma tempestade. Não, nós acreditamos que a história tem um comandante. Não importa o tamanho da tempestade, nós sabemos que Deus está dirigindo a história, Deus está governando a história, Deus está no controle da história. O barco da nossa vida, o barco da história não está à deriva, mas Deus está no controle. A história humana não é uma história cíclica. Nós não estamos andando em círculo e de repente estamos no mesmo lugar. Não, a história, ela não é cíclica. Nós não estamos andando em ciclo. A história caminha para um fim glorioso. A história caminha para um fim e um propósito estabelecido por Deus. A história caminha para os propósitos do Senhor. Nós não somos arrastados de um lado para o outro ao pé das tempestades mais fragosas, mais difíceis. Nós não somos arrastados de um lado para o outro sem saber como se conduz ou como está a nossa vida, porque nós sabemos que a nossa vida está nas palmas das mãos de Deus, está nas palmas das mãos do Senhor. Observem que no capítulo de número 8 e no verso de número 28, Paulo abre o versículo dizendo: sabemos. Veja que o crente, ele não está na dúvida. Veja que o crente, ele não está sem saber o que fazer ou sem saber onde estar. Não, a Bíblia Sagrada nos diz:
Paulo fala, sabemos que todas as coisas cooperam. A palavra sabemos aqui no texto é uma expressão que vai muito além do que simplesmente alguém dizer supomos, desejamos, eu acredito, eu acho. Não, porque as palavras do apóstolo Paulo não é uma palavra de dúvida, não é uma palavra de alguém que está em cima do muro. Não, as palavras do apóstolo Paulo é palavras de confiança, é palavras de segurança, é palavras de alguém que sabe exatamente aonde está. F.F. Bruce, comentando esse texto sagrado, ele diz que o verbo saber expressa o conhecimento da fé. A palavra grega aqui usada para sabemos é uma palavra também usada na matemática, como se 2 mais 2, o resultado é 4, 1 mais 1 é 2, 3 mais 3 é 6. Nós sabemos isso com exatidão, não temos dúvida, meu diácono Valdemir. E é isso que Paulo está dizendo. Eu tenho certeza, assim como 2 mais 2 é 4, 3 mais 3 é 6, eu sei que todas as coisas, que todas as circunstâncias, elas não estão à deriva em nossas vidas, elas não nos arrastam para onde quer, porque todas as coisas têm um propósito maior. Deus está conduzindo para o nosso bem. Aleluia, aleluia. Deus está conduzindo a história para o nosso bem. Deus está conduzindo as nossas aflições para os nossos bens. Deus está conduzindo a história para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome soberano do Senhor Jesus. Aqui nesse texto, irmãos, nós aprendemos algumas verdades. A primeira verdade que nós aprendemos aqui nesse texto é que em todas as circunstâncias da vida, Deus está trabalhando por nós. Não existe, irmã Simone, nenhuma circunstância que aconteça conosco que Deus não esteja lá trabalhando por nós. Por mais difícil que seja, Deus está trabalhando por nós. Por mais incompreensível que seja, aleluia, Deus está trabalhando por nós. Mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não compreendemos, Deus está trabalhando por nós. Pastor, a vida é cheia de altos e baixos, é verdade. A vida é cheia de montes, mas também é cheia de vales. Na vida nós temos alegria, na vida nós também temos tristeza, na vida nós temos prosperidade, mas na vida nós também temos perda. Na vida nós temos portas abertas, mas na vida nós também nos deparamos com portas fechadas. Na vida nós nos deparamos com a prosperidade, com a saúde, mas na vida nós também passamos por enfermidade. Mas todas as coisas, diz Paulo, elas cooperam para o nosso bem, porque mesmo na tua falta de emprego, Deus está trabalhando nesta circunstância, porque mesmo na tua falta de saúde, Deus está trabalhando nesta circunstância, porque mesmo na tua falta de prosperidade, Deus está trabalhando nesta circunstância, porque mesmo na tua noite escura, Deus está trabalhando nesta circunstância, porque mesmo quando o sol não nasce para você, Deus está trabalhando nesta circunstância, porque mesmo quando as coisas estão difíceis na tua vida, Deus está trabalhando ao teu respeito. Oh, aleluia, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Com isso, Paulo não está dizendo
que todas as coisas que acontecem conosco são boas. Paulo está dizendo que ainda que todas as coisas que aconteçam com você sejam ruins, Deus pode trabalhar nas coisas ruins que acontecem na sua vida, transformando em uma coisa boa, trabalhando nela para que seja uma coisa boa, aleluia, porque todas as coisas cooperam para o bem. Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias. É verdade que quando as coisas ruins acontecem conosco, a gente não entende o porquê, a gente não sabe o porquê, mas o certo é que todas as coisas cooperam. Por exemplo, se coloque no lugar de José. Imagine que você seja José. A Bíblia diz que José amanhece o dia com um sonho este que ele não desejou sonhar, foi Deus quem deu, de que 11 estrelas se curvavam perante ele. Ele teve um sonho de que o seu feixe era maior do que os outros, e o dos outros se curvava perante ele. Ele recebeu esse sonho, compartilhou com a família. Alguns não acreditaram nele, alguns inclusive zombaram dele. Outros, quem sabe, fez cafuné na cabeça deles, dizendo assim: já lá vai o sonhador José, achando que vai ser melhor do que a gente. Alguém dentro da sua casa tem um plano mais escroto que alguém pode ter: o plano de matar o seu irmão. E a Bíblia Sagrada diz que eles planejam matar José. Como eles não conseguem, por causa da intervenção de alguns, resolvem não matar, eles lançam dentro de uma cisterna. José, dentro da cisterna, é tirado para ser vendido como escravo. Vendido como escravo, José agora passa a ser vendido para a casa de Faraó. Na casa de Faraó, José vai ser escravo de Faraó. Na casa de Faraó, José vai ser, então, agora injuriado pela esposa. José vai parar dentro de um cárcere. Veja todas essas coisas que aconteceram na vida de José, porque os seus irmãos resolveram lhe vender. Talvez você diga assim: pastor, aonde é que está uma coisa boa nessa situação? Como essas coisas podem cooperar para o nosso bem, pastor? Como Deus pode transformar os maus, as ações mais que os irmãos de José fizeram, transformando-as em bem? Como, pastor? Sabe como? Veja o que José vai dizer em Gênesis capítulo de número 50, verso de número 20. Olha o que José diz. Quando seus irmãos chegaram diante dele, ele diz: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Os irmãos de José disseram: Senhor, não nos mate, não nos puna pelo que nós realizamos. José disse: fica tranquilo, porque o mal que vocês intentaram contra mim, o meu Deus já transformou este mal em bem, para que muita vida seja salva. Aleluia, aleluia. Há mal que acontece em nossa vida porque Deus quer salvar alguém. Há provas que nós passamos porque o nosso testemunho há de edificar alguém. Há noite escura que nós passamos porque o nosso testemunho vai inspirar alguém a enfrentar dificuldades e problemas. Você que está me acompanhando através dessa transmissão, eu quero te dizer aqui nesta tarde que não importa a dimensão das dificuldades e dos problemas em que você está enfrentando,
mas saiba de uma coisa: Deus transformará o mal que está te acontecendo em bênção, e o teu testemunho haverá de edificar, salvar, libertar, consolar muita gente. Halaio, halabaradacala, suralahaio, labaradacai. Oh, Espírito Santo de Deus, é tarde em que Deus está transformando maldição em bênção. É tarde que Deus está transformando tudo que foi feito para te prejudicar em bênção. É tarde que Deus está terminando de fazer a sua obra, e Deus vai trabalhar na tua vida de tal forma que quem te apontou para te ver humilhado vai ter que olhar e ver que Deus transformou a humilhação em exaltação. Halaio, halabaradacai, ladacho, halabaradacalaladas. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta tarde. Receba a presença do Deus que em todas as circunstâncias da vida Ele trabalha ao meu e ao teu respeito. Ele trabalha por nossa vida, por mais escura que seja a noite que você está enfrentando. Saiba que Deus, Ele trabalha por você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. As coisas não acontecem na nossa vida por coincidência. Aleluia. Ei, as coisas não acontecem em nossa vida, meu diácono Amaro, por coincidência. Aleluia. Paulo também está dizendo para nós que Deus, Ele faz as coisas como alguém que está desenhando a nossa história, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aleluia, aleluia. Irmãos, as coisas da nossa vida, ela não se encaixa como que automaticamente ou por sorte, ainda que às vezes a gente passa por situações assim, mas eu tive uma sorte tão grande, né? Mas eu tive uma coincidência tão grande. Na vida do cristão não tem sorte nem coincidência, tem cristocidência, não é? É Cristo agindo em nossa vida, é Cristo trabalhando em nós, aleluia. A verdade, irmãos, é que Deus, Ele tece a nossa vida como um mosaico. Ele desenha, Ele costura, Ele faz da nossa vida como uma obra de arte. A nossa vida é um poema escrito por Deus, capítulo a capítulo. Deus está trabalhando em nossa história. Ele sabe o começo, Ele sabe o meio e Ele sabe o fim. E Deus, Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Eu já citei aqui para os irmãos que uma vez Rosana fez um copo de café, né? E ela fez aquele café frio, né? Deixou o café frio para mim. E quando eu peguei o café frio, né, eu até disse: mas Rosana, o café frio, não tem quem aguente tomar um café frio. E Sarinha estava no meu colo, e de repente Sara dá uma tapa no copo de café e derrama sobre ela. E eu então lembrei, né, de que Deus estava fazendo aquelas coisas cooperarem para o nosso bem. Já imaginou se o café estivesse quente? Tinha queimado a criança, tinha queimado a Sara. Mas Deus, Ele sabe exatamente o que faz em nossa vida. Talvez você esteja querendo um café quente, mas Deus sabe porque o café chegou frio para você. É porque Deus quer evitar um acidente na tua vida. É porque Deus quer evitar um problema maior na tua vida. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. A segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que em todas as circunstâncias, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. O texto é bem claro, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Observe que Deus não trabalha para o bem de todos. Deus trabalha para o bem daqueles que amam. Deus não trabalha para o bem de todas as pessoas, mas daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Paulo coloca a frase dizendo que aqueles que amam a Deus primeiro, aqueles que estão envolvidos com Deus, aqueles que estão inseridos na comunhão com Deus, eles então vai ver o trabalhar de Deus para o seu bem. Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, daqueles que o buscam, daqueles que rendem a sua vida a Ele. O que Paulo está dizendo é que aquele que está em Cristo conscientemente plantará coisas boas, porque ele já não controla mais a sua vida, mas a sua vida é controlada por Deus, e por isso as suas ações serão boas ações, que é o reflexo ou o fruto, ou os aspectos do fruto do Espírito Santo em nós, nos fazendo agora andar em amor, fidelidade, paz, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Agora o cristão que está em Cristo, ele só planta coisas boas, e quem planta coisas boas, elas colhem coisas boas, e Deus é aquele que diz a palavra, que se a gente semear uma semente, Deus ele faz multiplicar, não é assim? Deus então multiplica as nossas ações boas, nos fazendo prosperar, porque Ele faz com que as coisas cooperem para aqueles que Ele amam, ou para aqueles que amam a Deus. Mas não tenha dúvida de que quem planta vento vai colher tempestade. Não tenha dúvida de que quem semeia na carne vai colher a corrupção. Se nós amamos a Deus, contudo, nós sabemos a semente que devemos plantar, e por isso todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Meus irmãos, nós aprendemos aqui nesse texto, ao saber que Deus trabalha por aqueles que o amam, que o crente, meu diácono Amaro, meus irmãos aqui presentes, não pode viver em desespero. O crente não pode viver desesperado. O que é uma pessoa desesperada, né? É uma pessoa que não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não é? É uma pessoa que está tão angustiada, tão aflita, que entra em desespero. Ela perde as faculdades mentais, ela perde então a sua capacidade de raciocínio, de tomar atitudes, de tomar decisão, porque foi consumida pelas circunstâncias. Mas o crente não pode viver em desespero. Não há motivo para desespero na vida do crente. Não há motivo de desespero para aqueles que confiam em Deus. Não há motivo de desespero para aqueles que amam ao Senhor. O crente não pode viver desesperado. O crente não pode sair de casa sem saber para onde ir, desesperado, pensando em arrancar os cabelos da cabeça, dizendo eu não sei para que estou vivo, eu não sei por que estou aqui, e pensando passar numa ponte, se jogar de cima, pensando em entrar debaixo de um carro. O crente não pode se desesperar. Ele pode até passar por um momento de desespero, mas logo logo ele percebe que ele não pode deixar o desespero lhe dominar, mas ele entrega todas as suas circunstâncias na mão daquele que trabalha nas circunstâncias difíceis de nossa vida, porque Deus trabalha por aqueles que amam a Ele. Aleluia. Aqueles que amam o Senhor não podem viver em desespero.
não pode viver na dúvida: será que vai acontecer? Será que vai? Será que é comigo que Deus está falando? O crente que ama o Senhor e que está em Deus não pode viver em ansiedade, o coração não pode estar atribulado, desesperado, não pode permanecer nesse estado, porque, irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito, ela vem de Deus, do Pai das luzes, e o cristão, ele confia no Deus que dá as suas bênçãos sobre nós. O crente não pode andar desesperado. O crente precisa confiar em Deus, saber que Deus está no controle. Aleluia. Jesus, ele disse, meu diácono Valdemir, que sendo vós maus, sabeis dar coisas boas vossos filhos, quanto mais o vosso Pai no céu. O crente que sabe que Deus é Pai e Deus é um Pai bom, ele descansa, ele confia, aleluia. Ele confia porque sabe que Deus não dará pedra em lugar de pão, ele sabe que Deus não dará serpente em lugar de bênção, ele sabe que Deus está conduzindo todas as coisas para o seu bem, porque ele ama ao Senhor. Mas ainda há uma terceira lição que nós aprendemos aqui nesse texto, é que Deus trabalha para o bem daqueles que amam segundo o seu propósito, segundo o seu querer. Veja que o texto termina dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que Deus é soberano no que faz. Ele coopera para o bem segundo o seu propósito. Não é no meu propósito, não é no meu tempo, não é na minha hora, não é do meu jeito, não é da minha maneira, é da maneira de Deus. Deus é um ser soberano, eterno, e que faz tudo o que lhe apraz, tudo conforme o conselho da sua vontade. Deus tem um plano perfeito, Deus tem um plano eterno, Deus tem um plano vitorioso, e o plano de Deus, aleluia, se você não der glória agora, você precisa aceitar Jesus de novo. Mas o plano de Deus é diferente do nosso. Os nossos planos podem ser frustrados, mas os planos de Deus jamais serão frustrados. Oh, aleluia! Eu estou dizendo que aquilo que Deus determinou para acontecer, já aconteceu, porque Deus não fala para não cumprir, porque Deus não promete para não fazer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Deus alguma coisa e não cumpriria? Deus falou, Deus cumpre, Deus disse, Deus realiza. Ele disse uma vez para os discípulos: passemos para outra margem. Aconteceu uma tempestade no meio da viagem, mas os discípulos deveriam permanecer tranquilos, porque a promessa era: vamos para outra margem. Aquele que promete é fiel para cumprir, aquele que promete é fiel para cumprir. Não importa a tempestade. Ele não prometeu viagem tranquila, mas ele prometeu que chegaremos no porto. Nós chegaremos no porto. Aleluia. Deus levará a cabo aquilo que ele prometeu, porque tudo acontece conforme o seu querer.
Ele salva quando quer, Ele cura quando quer, Ele liberta quando quer, Ele faz milagre quando quer, Ele abre porta quando quer, Ele dá vida quando quer, Ele faz prodígios quando quer, Ele abençoa quando quer, Ele faz tudo na hora que Ele quer. Sabe por quê? Porque não é o homem quem manda em Deus, é Deus quem manda no homem. Aleluia. Aleluia. Eu acho interessante porque Deus, Ele faz na hora que Ele quer. Uma vez um leproso chegou para o Senhor, olhou para Jesus e disse assim: se quiseres, podes me curar. Sabe o que é que aquele leproso estava dizendo? Ele estava dizendo: eu sei que tu podes, mas tu só faz se tu quiser, porque Jesus não é obrigado a nada. E aqui está uma surra na teologia do determino, não é assim? Meu diácono Valdemir sabe muito bem, tem gente que diz assim: eu determino, Senhor, tem que ser hoje, né? Aqui é uma pisa, porque Deus não é obrigado a mim nem a você, Deus faz na hora que quer. Não adianta você jejuar, orar, consagrar, ou determinar, ordenar a Deus, quando Deus disse que não é, que não faz, que não é a hora e que não é o tempo. Pastor, o senhor está dizendo que isso deve me desmotivar a orar? Não, você vai orar, mas sempre diga: vai acontecer de acordo com a vontade dele. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia. Porque as coisas têm que acontecer conforme a vontade dele. Jesus orou conforme a vontade de Deus. Tiago fala de orar segundo a vontade de Deus. Paulo fala de orar segundo a vontade de Deus. Agora, quem é eu e quem é você para determinar a Deus? Para dizer que tem que ser na sua hora, no seu tempo, tem que ser agora. Eu nasci, dentro de um ciclo de oração que eu via dirigentes dizer assim: quando eu quero um milagre, eu pego Deus pela gravata, coloco no canto da parede e Ele tem que fazer. E teve uma época, irmã Simone, que eu estava alegre, eu disse: é mesmo, eu boto no canto da parede também, e Deus faz, é nada. Deus só faz quando quer, na hora que quer, do jeito que quer. Uma vez até a mãe de Jesus, porque tem que dizer assim: não, se pedir para Jesus tem dificuldade, mas se pedir para a mãe intercede por nós. Aí a gente vai orar pela mãe, aí a gente fala: ô Maria, intercede por nós, rogai por nós, né? E uma vez Maria foi lá e disse: Jesus, o vinho está acabando. Jesus: o que tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Aleluia. Porque Ele só faz na hora dele, no tempo dele, do jeito dele. Ele é Senhor. Ele é Senhor. É Deus quem manda no homem, não o homem quem manda em Deus. Aleluia. Aleluia. Quem somos nós para dar ordem em Deus? Quem somos nós para dizer a hora, o dia? Não, pastor, eu tenho fé, eu mando. Manda nada, quem manda é Deus. O homem não manda em Deus, é Deus quem manda no homem. Aleluia. Aleluia. Meus queridos, não existe acaso para nós. Tudo é feito conforme o propósito de Deus. Nossa vida, nosso futuro, tudo que diz respeito a nós está totalmente no controle de Deus. Abraham Kuyper diz que não há 1 centímetro quadrado no universo que Deus não possa dizer: é meu. Tudo é dele. E tudo acontece conforme Ele quer, do jeito que Ele quer, porque tudo está no controle dele. Tudo, até a transformação da largata na borboleta, Deus está no controle. Até a folha que cai da árvore, Deus, Ele está no controle. Deus está no controle de tudo. Aleluia. Deus está no controle de tudo.
Tudo o que acontece na nossa vida, irmãos, estará acontecendo segundo o propósito de Deus, segundo o plano de Deus, segundo o seu decreto. Observe que o texto fala no final daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A nossa vida está nas mãos de Deus. Uma vez um missionário, ou um homem, que tinha um desejo missionário, um jovem, ele disse: vou fazer faculdade e vou ser um missionário. Aí uma vez ele estava no culto missionário e um pastor falou das dificuldades de um missionário. E o pastor falou que estava desejoso de enviar um missionário até uma tribo de índios que eram canibais. E ele deu aquela palavra e disse: eu quero convocar os irmãos para orar, para Deus levantar alguém entre nós que possa ser missionário naquela tribo. E no final o pastor lembrou que um jovem da igreja era ansioso, desejava ser missionário. Ele procurou aquele jovem e disse: jovem, a oportunidade é sua de ser um missionário. O jovem disse: não, pastor, eu pensei bem, eu quero fazer uma faculdade, quero me casar, construir uma família e quero evangelizar aqui mesmo no bairro. Eu não quero mais ir para o campo missionário. E tempo depois, esse jovem sofre um acidente, perde uma das pernas e teve que fazer um implante de uma perna de borracha. E um determinado dia ele procura o pastor e diz: pastor, eu estou muito triste porque perdi uma das minhas pernas. Eu acho que agora ninguém quer casar comigo. Eu acho que agora tudo deu errado para a minha vida aqui. E já que tudo deu errado, pastor, me envia lá para aquela tribo de canibais, porque se eu ser morto lá não tem nenhum problema. Eu quero ir agora para o campo missionário. O pastor olhou para o jovem alegremente, preparou toda a documentação e mandou aquele jovem para aquela tribo, para ele ser um evangelista ali. Quando aquele jovem chega lá, os índios logo lhe capturam, levam para para a sua comunidade, amarra ele num tronco bem no centro, prepara uma festa, e a notícia era: nós vamos fazer churrasco deste missionário. E de repente, meu diácono Amaro, um índio disse: vamos começar pela perna dele. Aí quando cortou um pedaço da perna, colocou no fogo, derreteu. Um tentou provar, era borracha. E não dá para comer esse homem não, esse homem deve ser um deus, que carne ruim, que coisa ruim é a perna desse homem. E aquele homem começou a rir, e começou a perceber os planos de Deus para a sua vida, como as coisas maus aconteceu e cooperou para as coisas boas da sua vida. Aquele homem foi solto e teve liberdade de andar entre os índios. Os índios os tiveram como uma divindade, com o maior respeito. Ele tinha todo o direito de fazer a obra evangelística, pregar a palavra ali com toda a liberdade, por causa da perna de borracha que estava nele. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente não compreende, as coisas cooperam para o nosso bem. Meus irmãos, concluímos que esse versículo de Romanos capítulo 8, verso de número 28, mostra que Deus opera por detrás do cenário. Eu vou falar algo aqui: Deus, Ele opera nos bastidores. Tem momento que a gente vê a mão de Deus, e tem hora que Deus está trabalhando nas caladas da noite da nossa vida. Deus está trabalhando nos bastidores da nossa vida, assegurando que mesmo em meio ao erro, que mesmo em meio às tréguas, às dificuldades, às aflições, Deus traz bons resultados. Deus, Ele trabalha transformando mal, maldições, problemas, dificuldades em bênção para a nossa vida. E há mal que Deus transforma em bênção que nós veremos aqui, e tem coisa que nós só veremos na eternidade. Tem coisa que a gente só vai descobrir quando nós estivermos na eternidade com Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.
que a bênção de Deus repousem sobre a sua vida. Espero que Deus tenha falado poderosamente ao seu coração. Aplique essas verdades da palavra de Deus ao seu coração. Eu convido a igreja a se colocar.